país escolhido esse ano para ser falado no Shockwave foi a Nigéria. A Nigéria precisa muito das nossas orações. Outro país que também precisa muito é o Irã. Quando a gente vai lá no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, a palavra de Deus fala que Daniel vai fazer um pedido a Deus, mas só que esse pedido ele vai demorar um pouco para ser respondido. E quando a resposta chega para Daniel, o anjo diz: desde o dia em que a tua oração foi feita, o teu pedido ele foi atendido, porém o príncipe do reino da Pérsia pelejou contra o anjo que estava trazendo a resposta para o teu pedido. Ou seja, e a Pérsia significa o Irã. E quando nós olhamos o Irã é um país que ele é muito implacável em relação aos cristãos. É um país de maioria islamita, é um país que odeia o cristianismo, é um país que não permite que você pregue a palavra de Deus, é um país que não permite que o cristianismo seja expressado, é um país que não permite que o nome de Jesus Cristo seja dito, seja falado. Agora eu queria compartilhar com vocês uma visão que eu tive no seminário que teve lá na nossa igreja. Queria que os irmãos tentassem imaginar na mente de vocês o cenário que eu vou passar para vocês. Na visão que Deus me deu, Deus me mostrou duas cenas. Do lado esquerdo, um grande exército de soldados mortos ao chão. Soldados que estavam mortos. Soldados que carregavam consigo os seus escudos, as suas espadas, os seus capacetes. E nessa visão, Deus me mostrava algumas pessoas andando por cima desses corpos, por cima desses cadáveres. Agora eu quero que você imagine o segundo momento da visão. A segunda parte, Deus me mostrava um campo muito verde, mas muito verde, um verde bem forte, um verde bem vivo. E naquela visão eu comecei a perguntar, eu comecei a questionar, eu digo: Deus, mas como pode duas coisas tão diferentes na mesma visão? Do lado esquerdo, soldados mortos, e do lado direito, um campo verde, vasto. E Deus me revelou o sentido daquela visão. Ele dizia: aqueles soldados que estão no chão são os meus profetas que vieram antes de vocês. São os apóstolos que vieram antes de vocês. São os obreiros que vieram antes de vocês. São os cristãos que foram perseguidos por causa do meu nome, que vieram antes de vocês. E eu dizia: Deus, mas aquelas pessoas que andavam por cima dos corpos, elas tiveram a oportunidade de passar para aquela parte onde estava o gramado bem verde, mas elas preferiram voltar. O que significava aquilo, Deus? E ele me respondeu: aquilo são a alma dos que retrocedem. Eu fiquei pensando: meu Deus, que profundo. Quantas vezes nós já não fomos esses da visão, que tentamos retroceder? Quantas vezes nós já fomos esses homens, essas pessoas da visão, que andaram por certos ao fio da espada, assim como a Bíblia fala lá nos Heróis da Fé, no livro dos Hebreus? Quantas vezes nós já não fomos esses que talvez por um desânimo, por uma decepção, por um fracasso na vida, já pensou em retroceder? E eu confesso que depois daquela visão, a minha vida ela nunca mais foi a mesma. Porque todas as vezes em que eu começo a olhar para as dificuldades, todas as vezes que eu começo a olhar para as lutas, eu lembro daquela visão. E eu digo para mim mesmo: eu não vou ser daqueles. Eu não vou ser daqueles que vão retroceder. Eu não vou ser daqueles que vão passar, que vão pisotear por cima dos cadáveres dos profetas que foram mortos antes de mim. E eu queria dizer para você, meus irmãos, que a luta contra a igreja, ela está mais viva do que nunca. A televisão ela não mostra, porque a televisão ela faz parte do sistema. A televisão ela não mostra porque ela faz parte de uma elite global que tenta a todo custo encobrir as atrocidades que são feitas contra os cristãos do mundo. Você só vê a televisão falando sobre mortes, sobre homicídios, sobre corrupção,
sobre o Bolsonaro, sobre o Congresso Nacional, sobre isso, sobre aquilo, mas você não vê a mídia, você não vê o Jornal Nacional, você não vê o Jornal da Band, você não vê o Jornal da SBT falando sobre a perseguição que é impetrada contra os cristãos no mundo. E eu queria dizer uma coisa para você: o islamismo está mais vivo do que nunca e ele avança a passos largos. Quero viver em santidade.